Paz do Senhor Jesus, boa noite, mais uma vez aqui passando para deixar uma palavra de Deus para os nossos corações essa noite, amém? Espero que todos tenham passado o dia abençoado por Deus, amém? Chegando de um culto, para a honra e glória do Senhor, um culto abençoado, um culto maravilhoso, um culto ao qual ali nós celebramos a ceia do Senhor, né? Coisa boa, coisa gostosa, é podermos estar em comunhão com a igreja, comunhão com Cristo, amém? Graça e paz para todos. Nossa palavra de hoje se encontra no livro, aliás, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 31, amém? Hoje está inquieto. O Senhor vai dizer que em Mateus 26, capítulo 31, a palavra do Senhor diz: Então Jesus lhe disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, amém? Mas a palavra do Senhor diz aqui no seu título que Pedro é avisado do que iria lhe acontecer. Amém? E o que nós vamos aprender nessa mensagem de hoje, meus amados irmãos em Cristo Jesus, é que tudo que vier nos acontecer, o que estiver para nos acontecer, o Senhor Jesus, Ele sempre vai nos avisar antes. Ele sempre vai nos deixar apercebido, sabendo que nos virá no dia de amanhã. E Pedro, ele por Jesus também foi avisado quando Satanás pede para se andar com ele. E Jesus não permite e avisa Pedro: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo. Porém eu não deixei. Por quê? Porque Jesus, ele sabe até onde eu e você podemos ser provados. Mas ele também sabe até onde eu e você podemos ir com ele. Tem situações que ele já sabe que eu ou você iremos negá-lo. Ou talvez não iremos fazer aquilo que ele nos propôs a fazer. Porque tudo que nós vivemos hoje, para Deus já existiu, já foi. Ele já sabe o começo, o meio e o fim do que eu e você vamos fazer. Amém? E aqui Pedro, ele é avisado por Jesus que ele o negaria. E ele confessa, né, fielmente de que ele não vai negar Jesus. Mas, irmão, quando Deus, ele nos avisa por algo, é porque ele já sabe o que está por vir, né? E ele vai dizer que todos ali iriam se escandalizar, por quê? Porque já estava escrito, já estava profetizado pelos profetas, né? Que o pastor seria ferido. E as suas ovelhas, que no caso aqui o pastor se refere a Jesus, e as ovelhas se referem aos seus discípulos, né? Que ele viria, que ele seria ferido, e as suas ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para onde? Para a Galiléia.
Porque nós sabemos que Jesus, irmãos, ele já veio nessa terra uma vez. Para quê? Para cumprir-se a lei em Jesus. Para que eu e você pudéssemos obter a salvação. E hoje não é mais pela lei, mas é pela graça. Mas só que esta graça um dia cessará. Então, que nós possamos aceitar Jesus enquanto é tempo, pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer, né, a Pedro em relação do que vai acontecer, e Pedro, ele vai dizer que não. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalize em ti, eu nunca me escandalizarei. Diz Pedro para Jesus essas palavras. Mas olha o que Jesus disse para Pedro. Em verdade, te digo que nesta mesma noite, antes que o galho cante 3 vezes, me negarás. Irmão, o galo não iria cantar até que Pedro o negasse. Aí como é que tu imagina que um galo vai esperar ou vai saber que uma pessoa vai fazer alguma coisa? Deus. Para que se concretizasse tudo o que estava ali sendo dito, falado por Jesus, haveria também essa necessidade de que tudo isso acontecesse para que Pedro, no ato da sua negação a Jesus, ele se lembrasse. E como que ele se lembraria disso? Com o sinal que Jesus o deu. Porque Jesus, ele nos dá sinal, irmãos. Às vezes a gente fica desligado do que está sendo falado, mas quando Jesus dá um sinal do que vai acontecer, e quando e como, quando aquele sinal dispara, a gente lembra, Jesus me avisou. Certamente fui avisado. E quando Pedro vai ali negando a primeira, vai negando a segunda, quando ele nega na terceira que o galo canta, ele se lembra do que ele falou. Ele se lembra do que Jesus alertou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer que depois de Jesus ali advertir Pedro, eles vão para o Getsêmani e ali Jesus ele é preso. E ali o povo vai começar falar as coisas e Pedro, ele vai se afastando quando ele vê que Jesus ali foi preso, porque Pedro vai querer ainda, de alguma forma, né, resolver as coisas ali do seu jeito, mas Jesus vai dizer para Pedro, né, se acalmar, porque nós sabemos que quando Jesus ali é pego, imediatamente a gente vê a atitude, né, de Pedro em relação a Jesus, mas nós sabemos que quando a palavra do Senhor ela tem que se cumprir, irmão, não adianta eu querer fazer alguma coisa, ela vai se cumprir. E era necessário que Jesus fosse morto. Só que ele disse que ninguém o pegou ou prendeu. Ele se deu. Porque ele disse que a vida dele, ele deu porque ele também tinha poder para dar e também poder para tomá-la de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que Pedro, ele vai se afastando depois do que acontece ali. Pedro vai para um lado, o pessoal que estão em volta ali, as pessoas vão dizer que ele se parece com os galileus. E ele vai dizer que não, e vão dizer, não, você estava com ele, e ele vai continuar dizendo que não. E lá no verso 70, a palavra do Senhor vai dizer que ali ele negou diante de todos, dizendo que não sei o que dizem. Por quê? Porque o pessoal ali, as pessoas que estavam em volta dele, estavam dizendo que ele também ali, ele estava com Jesus o Galileu. E ele dizendo que não. E Pedro não se apercebia que ele estava negando Jesus, irmão.
Aí você para e pensa que quando Deus ele tem um propósito nas nossas vidas, por mais que aconteça as coisas adversas, nós entendemos que o que Deus tem para nós acontece. E tudo o que possa vir sobre nós, quando nós estamos andando com Jesus, Ele também nos avisa, né? Para que eu e você não venhamos ser pego desapercebido de nada, de nada. Andar com Jesus temos nossos desafios, mas o bom de tudo é que nós nunca somos pegos de surpresa em nada, irmão. Ele sempre irá nos avisar de tudo, de tudo. Então nós temos que entender uma coisa: andar com Jesus é estar sujeito à morte. Mas andar com Jesus é a certeza de que nós iremos chegar ao céu. Então, por mais difícil que seja a tua caminhada, às vezes você vai sentir desejo de parar, vai sentir desejo de desistir de tudo, mas a palavra para você nessa noite: não desista. Porque Jesus, assim como ele sabia que Pedro negaria, e mesmo assim ele não desistiu de Pedro, porque ele sabia que lá na frente Pedro seria um pastor de ovelhas, Pedro seria um dos fundadores da igreja, Pedro seria um dos maiores pregadores, Pedro seria a pessoa que iria pregar e muitos iriam ser salvos através da vida de Pedro. Então Jesus não desistiu de Pedro, mesmo Pedro negando. Amém? Então põe uma coisa na sua cabeça: Jesus ele também não vai desistir de você, porque há uma promessa sobre a tua vida. E essa promessa ela vai se cumprir, quer queira o homem ou não. Ela vai se cumprir na tua vida. E ainda que você se sinta a pessoa menos sem valor nessa vida, nesse mundo, mas para Deus você tem um imenso valor. E é por isso que Ele não desiste de você, porque o valor que foi pago pela tua vida foi muito alto. Foi um valor a preço de sangue. E que ninguém paga esse valor pela tua vida, mas Jesus pagou. Deus entregou seu único filho para morrer por mim e por você. Então entenda que Jesus ele se importa com a tua vida. Jesus ele te ama. Jesus ele não te fez para viver nesse mundo aprisionado ao medo, não. Ele disse que ainda que você o negue, se você se arrepender, Jesus ele te abraça. Ainda que você até hoje tenha dito não para Jesus, mas se você voltar para Ele agora dizendo: Jesus, eu te quero, Jesus, me perdoa, Ele estará de braços abertos para te acolher de volta. Porque o desejo dele é que você e eu sejamos salvos e que nós possamos chegar até a eternidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não desista nunca do teu chamado. Não desista nunca da promessa do Senhor sobre a tua vida. Permaneça, continua, insista, persista na caminhada. Por mais difícil que seja. O Senhor disse que no mundo eu e você teríamos aflição. Mas Ele vai dizer: tem de bom ânimo, porque eu já venci esse mundo. Ele vai dizer que no mundo as coisas podem ser difíceis, que para o homem seria impossível alguma coisa. Mas para ele diz que nada, terá alguma coisa impossível para esse Deus? Nada. Tudo é possível ao que crê. E eu creio que o meu Deus, Ele pode e é capaz de mudar situações por tua causa. Amém? Entrega a tua angústia, entrega tuas ansiedades nas mãos do Senhor. Quando alguma coisa te incomodar, tirar a tua paz e teu sossego, pega essas coisas que te incomodam, tira a tua paz e põe nas mãos do Senhor. Entrega na mão dele e descansa teu coração. Eu não sei o que e como, mas eu vou fazer igual
Abraão fez quando Isaac perguntou: aonde está o cordeiro, meu pai? Ele diz: Deus proverá. Então, quando você confia no Senhor, irmão, pode ser qualquer situação, Ele vai prover na tua vida. Se você crê, toma posse, em nome de Jesus, de que Deus, Ele tudo pode, que Deus, Ele tudo pode transformar por amor de ti. Deus, Ele move céus e terra por amor à tua alma. Então, assim como Pedro, ele negou Jesus e Jesus não abriu mão de Pedro, fica sabendo que Jesus também não vai abrir mão de você. Amém? Crê e toma posse nessa noite da tua vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe, que o Senhor nosso Deus te guarde, que o Senhor nosso Deus te livre de todo mal e que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre ti, te guardando, te dando livramento, te protegendo, te agasalhando debaixo das suas asas, como a galinha agasalha os seus pintainhos. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de todo mal, que Ele passe o sangue dele sobre os umbrais e portas e janelas da tua casa, e assim dando ordem aos anjos do Senhor para te livrar, para guardar a tua casa, para guardar os seus de longe e de perto, e livrando de toda seta, de todo laço preparado contra a tua vida. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem poder para quebrar, para desfazer toda obra do mal contra a tua vida. Em nome de Jesus, toda palavra de maldição venha perder o efeito, venha cair por terra. Em nome de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. Se lançaram palavras contra a tua vida, se lançaram palavras negativas contra a tua pessoa, contra a tua vida sentimental, espiritual, financeira, em nome de Jesus, essas palavras negativas, essas palavras de maldição, caia por terra agora, pelo nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, e que todas as palavras transformem-se em bênção sobre a tua vida, que a tua vida financeira venha a ser próspera, que a tua vida sentimental venha a ser restaurada, que a tua vida espiritual venha a ser avivada, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe essa noite, te guarde e te livre de todo mal. Beijo no teu coração e que o Senhor te guia e te proteja. Um bom descanso, um bom sono, e tenha sonhos proféticos em nome de Jesus. Graça e paz.